Olhado para nós, não é? Ter olhado para nós e ter nos chamado. Isso é algo assim, é um presente que às vezes nós perdemos a dimensão da grandiosidade desse presente. Você olha para pessoas, na sua experiência cotidiana mesmo, pessoas que você gostaria de ver conhecendo o amor de Cristo. Às vezes a gente pergunta, meu Deus, por que que eu entendo, a mensagem do Evangelho é tão clara, é tão cristalina para mim, e pessoas que não são menos inteligentes do que eu, que não são menos perceptivas do que eu, não conseguem alcançar a dimensão da grandeza do Senhor. A gente não entende porque as coisas de Deus acontecem assim. É possível que muitas pessoas que a gente hoje considere que não abriram o coração para o Evangelho, Deus as tenha escolhido e no momento certo o Espírito Santo vai lá e dá aquela alfinetada especial e abençoadora que muda a percepção das pessoas e de repente aquilo que a pessoa ouviu durante muito tempo adquire um brilho especial, um significado especial e ela se desperta para isso. Isso, na verdade, é a ação do Espírito Santo. Mas a gente não pode negligenciar a bênção do fato de que isso já aconteceu conosco. Lembre sempre disso, tenha o coração agradecido, porque você, podíamos ser pessoas de quem alguém estava pensando assim. Como é que o Alex ouve tantas vezes o Evangelho e ainda não abriu o coração? Nós podíamos estar nessa posição. E é possível que a gente já tenha estado, em alguma ocasião, nessa posição. Se você está aqui hoje, se hoje você ouve a palavra do Senhor como palavra de Deus, com o coração desejoso de ouvir o Senhor lhe falar, agradece a Deus por isso, porque isso não é algo que a gente produza, mas é a ação do Espírito Santo produzindo esse convencimento na nossa vida. Nós vamos ter um tempo de oração, um momento de oração, como sempre fazemos antes do instante da mensagem. E vamos, nessa oração, agradecer a Deus pela bênção da gente poder estar aqui com o coração aberto. E também vamos colocar pedir ao Senhor que os nossos sentidos sejam domesticados, para que a gente possa ouvir a Deus com o corpo é muito importante. Às vezes a nossa alma ouve pouco a Deus porque o nosso corpo é indisciplinado a ouvir, né? A gente ouve outras coisas, a gente conversa, a gente se distrai, né? Então pedir ao Senhor que nos abençoe de maneira que a gente possa receber a palavra dele com o nosso corpo e que isso que a gente recebe com o nosso corpo, com os nossos sentidos, caia na nossa alma, caia no nosso coração e seja a voz dele para cada um de nós. Então, tome um tempo de oração em silêncio, abra o seu coração para o Senhor e peça a Deus essa graça de poder escutar a voz dele aqui entre nós. Irmã Renata, pode orar por nós, irmão, por favor? Amém, Senhor. Amém. Quero começar essa palavra lhe fazendo uma pergunta. E talvez essa pergunta lhe faça lembrar de uma experiência não muito agradável. Você já comprou alguma coisa ou já fez algum investimento financeiro em alguma coisa que só lhe trouxe dor de cabeça? Já comprou alguma coisa assim numa expectativa enorme daquilo ser a solução dos seus problemas e aquilo ser apenas mais um problema na sua experiência? Sabe aquele carro que você compra e passa mais tempo na oficina do que oficina, garagem e eventualmente você anda com ele, né? Dá mais despesa com conserto do que a despesa que você teve para comprá-lo. Ou então aquele eletrodoméstico, assim, que você comprou, só usou uma vez, ele
produto que funciona no Shoptime, né? Comercial do Shoptime, programa do Shoptime, você vê assim, aquela coisa, última geração, fantástica, você compra, funciona maravilhosamente na mão dos apresentadores, né? Aí chega na sua casa, aqui você só usa uma vez, depois não, ou se consegue usar uma vez, né? Ou às vezes você fez um investimento num bem, esperando um determinado retorno, e aquilo não deu o retorno que você esperava, acabou se tornando um prejuízo para você. O texto que a gente vai ler hoje fala sobre um investimento louco, absurdo, sem sentido. Eu queria pedir que você abrisse no livro do profeta Jeremias. É uma experiência muito interessante. Esse texto vai falar sobre um investimento que ninguém em sã consciência ia se arriscar a fazer. Profeta Jeremias, capítulo 32. Capítulo 32. Todo o capítulo, ele está envolvido nesse investimento que Jeremias fez. Um investimento que não tinha futuro. Então, como o capítulo é longo, nós vamos ler alguns versículos que vão nos dar a compreensão boa de toda a história. O capítulo tem 44 versículos, mas nós vamos ler apenas alguns. Jeremias, capítulo 32. Eu vou ler o versículo 1 e você vai ler o versículo 2. Aí eu vou fazer uma pequena explicação e depois passamos para os versículos mais adiante, certo? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Então, esse momento em que esse acontecimento vai se dar, é um momento crítico na história de Judá, na história de Jerusalém e na história de Jeremias. Por quê? A cidade de Jerusalém estava sitiada pela maior potência da época, que era a Babilônia. O rei Nabucodonosor havia cercado a cidade, e o cerco era algo muito complexo, porque minava a cidade, impedia que os suprimentos entrassem e que qualquer pessoa saísse. Então era uma tática para ir minando a resistência da cidade, até que por necessidade os moradores se rendessem. E Nabucodonosor fez isso, sitiou a cidade, e o que acontece é que Jeremias, o profeta, estava numa situação pior ainda, porque além da sua cidade estar cercada, ele estava confinado por ordem do rei na casa da guarda real. Por quê? Porque Jeremias não fazia o que todo profeta tinha que fazer no momento desse. Pelo menos na cabeça de sua majestade o rei Zedequias, né? O que um bom profeta devia fazer numa época de aflição? Profetizar, encorajamento, estímulo, vitória, para que o povo resistisse, para que o povo não se desanimasse. Só que Jeremias tinha um problema. Ele era obediente a Deus. E a profecia de Jeremias não era nem um pouco simpática. Jeremias dizia: não adianta resistir. Não adianta. Deus mandou os babilônios, também chamados de caldeus por causa da região, mandou Nabucodonosor: Jerusalém vai cair. Jerusalém vai ser invadida. Nós vamos ser prisioneiros. Nós vamos ser exilados. Nós vamos nos tornar mais uma vez escravos. E falar isso para o povo de Israel era sempre algo muito doloroso, porque lembrava da sua história no Egito. E o Egito tinha ao mesmo tempo uma história negativa, a história de escravidão, como tinha a história de libertação. Então o povo, quando lembrava do Egito, não gostava de lembrar da época da servidão. Gostava de lembrar
das maravilhas que Deus realizou para libertar o povo do Egito. Mas o que Jeremias falava não era de libertação, era de escravidão, era de dominação, era de ser conquistado. Por causa disso, porque Jeremias era uma pessoa que não falava o que as lideranças queriam ouvir, ele foi confinado para ver se ele calava a boca e não minava a resistência do povo, não abaixava o moral do povo. Então ele estava confinado na casa da guarda. Nessa ocasião não era uma prisão daquele jeito, atrás de grades, era uma confinação, era um confinamento, evitando que ele pudesse ser um elemento de desestímulo para o ânimo das pessoas. Então, esse é o contexto em que Jeremias está. Os versículos seguintes explicam mais ou menos isso que falei para vocês. Então, nós vamos dar um pequeno salto e vamos a partir do versículo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 16. Eu vou fazer essa leitura e peço que você acompanhe com atenção, certo? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, filho do seu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ou seja, meu primo, ao pátio da guarda e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com o selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Ananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, uma paradinha aqui, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a oração de Jeremias. Sentiram a situação? Qual era? Perceberam? O seu primo, Ananel, vem até ele, lá onde ele estava confinado, e diz assim: meu primo, Jeremias, temos um campo na nossa terra natal. Anatote era a terra natal da família de Jeremias. Pertinho de Jerusalém na época, 5, 6 quilômetros de Jerusalém. Consequentemente, pensem comigo, uma terra próxima de Jerusalém era uma terra também sitiada pelos babilônios. Lugares mais distantes talvez não estivessem sofrendo a mesma pressão que Jerusalém estava, mas Anatote era colada em Jerusalém. Então, o próprio terreno, o próprio imóvel da família era um imóvel sitiado. O que acontece? Naquela época, quando uma família não tinha muitos bens e alguma propriedade importante para a família ficasse penhorada ou o proprietário tivesse dívidas a pagar e aquele campo fosse penhorado, fosse dado como garantia, a lei de Israel dizia que para que a propriedade não saísse da família e consequentemente a família caísse em miséria, que havia um grau de prioridades a quem se deveria oferecer aquela propriedade. E se deveria começar com os parentes próximos, para que aquilo pudesse ficar ainda
de propriedade da família, a família não empobrecesse a ponto de precisar depender da caridade alheia. E foi o que aconteceu. Ananel procura o seu primo Jeremias, que estava na capital, dizendo: estou encrencado, preciso vender um campo. O texto não diz por quê, não diz se a razão foi porque ele estava endividado, a gente não sabe. Mas a grande verdade é que Jeremias foi estimulado a comprar um campo que ele não tinha como usar, não tinha futuro. Era um investimento, aos olhos, naturalmente, um investimento perdido. Imagine só, Jeremias, de posse da Escritura, pedindo licença para sair do pasto da guarda, chegando lá no campo, assim, dizendo para os soldados, para Nabucodonosor: soldados, dá licença, vocês podem desalojar, vocês podem sair daí desse território. Aqui, está aqui o documento, registrado em cartório. Tem testemunha, tá bonitinho, tem cópia, né? Está guardado, lá em Jerusalém está guardado o original, estou aqui com a cópia, né? Vocês podem sair que eu vou tomar posse desse campo. Isso aí é impensável, num clima de guerra contra a maior potência da época que estava sitiando Jerusalém e, consequentemente, Anatóte. Então, não era algo que tinha futuro. Era um investimento sem futuro. Mas foi exatamente isso que Deus falou para Jeremias fazer. Porque antes que Ananel chegasse, o versículo 6 e 7 nos dizem que a palavra do Senhor veio a Jeremias anunciando, dizendo o que ia acontecer. E quando Ananel chega fazendo exatamente o que a revelação de Deus tinha falado, Jeremias diz assim: entendi. Era realmente palavra do Senhor, então é para eu comprar esse campo. Essa história é muito interessante. Aí pintado esse quadro, eu pergunto para você: você compraria? Compraria esse campo? Pense nos seus recursos hoje. Imagine que você tem alguns recursos, aquele dinheirinho que está guardado na poupança. Agora pense que você tem algum parente, por exemplo, na Síria, que procura você. A Síria está em guerra. E diz para você: prima Elza, desculpa ter escolhido você, Elza. Tem um campo ali bem na região onde como é que chama aquele grupo que hoje, o Estado Islâmico, né? Como é que é? A Irmandade Islâmica, né? Está dominando ali. Tem exatamente ali um campo, lindo, lindo, dá para você criar uns cabritinhos ali, né? Compra o meu campo. Imagine só, se coloque na situação de Jeremias, para você imaginar se você faria. Do ponto de vista humano, esse investimento é insano. É insano. É jogar dinheiro fora, é dar dinheiro gastar dinheiro para dar o terreno para Nabucodonosor. Mas a mensagem do texto é que Deus pode dar um grande futuro para um investimento que não tem futuro. Deus pode agir acima das perspectivas humanas. Humanamente falando, não havia nenhum sentido em Jeremias fazer esse investimento. Mas por trás dessa ação de Jeremias, existe uma postura interior, uma atitude de fé. O campo que Jeremias comprou era a demonstração de que Deus não tinha abandonado o seu povo no domínio de Babilônia. Aquilo não seria para sempre. O que esse texto diz para a gente é que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida investimentos de alto risco, quando Deus nos diz que nós
não podemos desistir e não podemos nos render àquilo que é a perspectiva natural, até mesmo dos nossos olhos e que a racionalidade possa dizer. Situações como a vida à beira do colapso, filho que causa problemas para a gente, casamento que está entrando em colapso, a decepção com pessoas queridas, oração não respondida, investimentos que a gente até já tenha feito, mas que o sítio, o cerco tem apertado e nós estamos vendo que não adianta mais investir nisso. Não é uma atitude razoável, uma atitude equilibrada investir nisso. Mas o que nós precisamos desenvolver no nosso coração é a percepção do que Deus fala para nós a respeito daquele investimento. E não aquilo que é natural para as nossas vidas, aquilo que é natural no senso comum, aquilo que normalmente nós seremos aconselhados a fazer por pessoas que não estão ouvindo a direção divina. A palavra que a experiência de Jeremias traz para nós, a orientação que a experiência de Jeremias traz para nós, é uma orientação para revermos a nossa atitude a respeito de investimentos. E aí, naturalmente, não estou falando de investimentos financeiros, esse investimento financeiro de Jeremias só nos serve como ilustração, mas nos ensina a fazermos investimento na vida das pessoas, na nossa família, nos propósitos que Deus traz para nós, nos mostra e nos fala, fazer investimentos corajosos e com fé. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Por isso a leitura não pode acabar aqui no versículo 16, porque o que acontece é que depois que Jeremias faz a compra, ele vai conversar com Deus. E no diálogo que ele faz com Deus, ele pergunta uma série de coisas para Deus. Mas vamos ver aqui, examinar a atitude de Jeremias e depois vamos ler mais alguns versículos para nós percebermos a grandiosidade, a profundidade da experiência dele e que pode ser aplicada na nossa vida também. Se você observar o texto, você vai perceber alguns elementos muito marcantes na atitude de Jeremias. Primeiro elemento é o fato de que Jeremias, ele olhou além das circunstâncias que ele estava vivendo. Jeremias olhou além das circunstâncias. Ninguém ia fazer um investimento desses olhando só para a situação que estava vivendo. Não só o fato dele estar preso, ele não sabia até quando ia ficar confinado, ele não sabia, ele sabia qual seria a consequência daquele cerco, porque Deus já havia falado para ele, ele já estava anunciando que Jerusalém ia cair, e junto com Jerusalém, Anatote, o lugar onde estava o campo, também ia cair sob o domínio de Nabucodonosor. Olhando só para as circunstâncias, ele diria assim: vou guardar o meu dinheirinho para, se eu sobreviver a esse cerco, for cativo, ter alguma coisa para negociar, para sobreviver. Ele faria isso, ele não compraria. Tudo estava falando contra esse investimento. Mas Jeremias olhou além, ele olhou da perspectiva divina. Fazer investimentos de risco na vida depende de como você olha a circunstância. Se você olha apenas o momento que se vive, a dificuldade, até o investimento que já foi feito e que não deu certo e que se perdeu no caminho, se nós olharmos só para isso, nós vamos desanimar e não vamos
seguir adiante no investimento que Deus propõe para a gente. Mas Jeremias nos ensina a olhar além das circunstâncias. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Fé é olhar além do momento e das circunstâncias que se vive. Ele teve essa postura. A segunda atitude que a gente percebe é olhar não apenas além das circunstâncias, não apenas não considerar o contexto de sofrimento, o investimento que já foi feito e o que já se perdeu nesse investimento, entre aspas, inútil, aparentemente inútil. Mas também Jeremias foi capaz de olhar além do imediato, além do aqui e agora. Como é que a gente pode perceber isso? Olha que coisa interessante. Se Jeremias simplesmente obedecesse a Deus por hábito de obedecer a Deus, o que ele faria? O senhor está mandando? Tá bom. Então, Ananel, toma aqui, olha, toma o dinheiro e vai embora. Vai embora. Mas o que Jeremias fez? Jeremias chamou o oficial de cartório, né, para assinar a escritura, fazer uma cópia e, curioso, fez com que Baruque se tornasse aquilo que se chama em direito de fiel depositário. Ou seja, ele pegou as escrituras, deu para Baruque e qual foi a recomendação que ele deu a Baruque? Pega essas escrituras, guarde num vaso de barro, que era o recurso que eles tinham para preservar. Aliás, uma curiosidade a vocês, os manuscritos do Mar Morto, já ouviram falar? Foram encontrados nas grutas de Qumran, foram encontrados em 1967, se não me falha a memória, depois de ficar séculos e séculos e séculos guardados em vasos de barro. Então, a técnica funciona. O que então Jeremias falou para Baruque? Guarde isso, versículo 14. Mete-as num vaso de barro, final do versículo, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Então, Jeremias, apesar da circunstância, além de olhar para não considerar as circunstâncias como determinantes da sua obediência, ele olhou para além do aqui e agora. Nós, infelizmente, vivemos numa época em que não sabemos fazer investimentos de longo prazo. Tudo precisa ser aqui e agora. Nós vivemos na época do fast food, da pronta entrega. Por que esperar casar quando a menina está dando mole? Por que esperar aos 18 se dá para dar uma saída de carro aos 15 anos? Né? Pegar a chave do carro. Por que a gente vai ficar, né? Tá malhando na academia, né? Aí olha para as fotografias, verão está chegando, né? Por que malhar mesmo se pode conseguir o corpo perfeito usando anabolizante? Aceleração, aqui e agora. Por que sentar, estudar, se posso colar na hora da prova, né? Nós temos extrema dificuldade com projetos de longo prazo. Por que deixar de comprar alguma coisa e economizar para lá na frente poder ter a bênção de conseguir aquilo que eu almejo? Porque economizar é sempre uma renúncia a alguma coisa. A gente sempre renuncia a alguma coisa, uma satisfação imediata para investir para o longo prazo. Nós
temos extrema dificuldade de fazer investimentos a longo prazo. Essa cultura do tudo pronto, das coisas na mesma hora, nos contamina. A gente precisa entender que para fazer investimentos de fé, nós não podemos exigir de Deus retorno imediato. Deus não é o entregador de pizza. Deus não é o entregador de pizza. Nós não podemos querer que Deus responda a nossa oração imediatamente. Nunca me esqueço uma palavra que um jovem presbítero, amigo de outra igreja, falou comigo. Estava falando, eu estava conversando sobre oração, e ele disse: a gente tem que aprender a parar de orar para que as coisas aconteçam. Precisamos aprender a orar até que as coisas aconteçam. Achei interessante essa colocação dele. É fato. Nós oramos para que as coisas aconteçam. E quando as coisas não acontecem no nosso relógio, no nosso calendário, nós começamos a perguntar para Deus: Deus, está demorando por quê? Por que está demorando tanto? A postura de Jeremias aqui foi uma postura de esperança. Deus está cuidando de tudo, posso esperar nele. Posso olhar além do aqui e agora. Irmãos, irmãs, nós precisamos ser homens e mulheres que saibam fazer investimentos de longo prazo e aguardar com paciência o processo de gestação divina do acontecimento. Precisamos aprender a aguardar esse processo e viver com esperança, com coragem. É claro que o período entre a compra do campo em Anatote e uma futura utilização, seria um período de muita luta. Um período de bastante aflição, seriam 70 anos. Certamente, Jeremias, o seu primo, não desfrutaram do campo em Anatote. Foi um investimento para a geração que viria depois deles. Mas nós precisamos aprender a ter paciência, esperança no Senhor, porque o Senhor olha por nós. O Senhor olha pelos que o servem, pelos que o amam. Precisamos agir com fé, não olhando apenas as circunstâncias, e com esperança, não olhando só o aqui e agora, a resposta imediata. Que o Senhor nos livre desse desejo de ter respostas imediatas. Nós precisamos construir uma vida como homens e mulheres de fé, de esperança. Essas são características de quem confia em Deus. Confia em Deus. Mas ainda uma terceira atitude de Jeremias, que é muito importante para nós, que é a atitude de lealdade. Fé, esperança e lealdade. Sabe por quê, irmãos? Porque Jeremias olhou além das suas próprias dúvidas, das suas próprias incertezas. Vocês acham que Jeremias comprou o campo assim, tranquilo, feliz, saltitante? A gente sabe que não. Isso não é uma imaginação, uma ilação, uma suposição. Porque, agora vem o restante do texto, logo depois que ele faz essa compra, ele vai conversar com Deus, assim: Deus, entendi nada. Não entendi nada. Fiz a compra, mas não entendi nada. Vamos ver nos versículos 25 e versículos 24 e 25, para a gente perceber. A oração de Jeremias começa no versículo 16, por isso a nossa leitura parou no versículo 16. E ele começa a conversar com Deus e louva a Deus, adora a Deus, fala do seu reconhecimento, de que ele conhece o poder de Deus, de que ele sabe que o Senhor é maravilhoso, que não existe nada de mais de impossível para ele, mas ele diz assim nos versículos 24 e 25. Eu vou ler o 24 e você lê o 25, tá bom? Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Isso é oração, hein, gente? Isso é oração. Parece uma conversa assim, né? Um questionamento, mas isso é oração. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela,
pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. O que Jeremias está falando é exatamente isso. O Senhor me mandou comprar. Não só inverter os versículos, né? Isso aqui é uma linguagem poética. Se a gente inverter os versículos, fica até mais fácil a gente entender. Jeremias está dizendo: Deus, o Senhor me mandou comprar esse campo aqui, mas o cerco já está fechando. O que vai acontecer? Não entendi nada. É como se Jeremias dissesse: olha, deixa eu expressar para o Senhor a minha aflição. Eu obedeci, mas não obedeci com o coração assim de anjo, não. A gente tem uma ideia meio romântica da vida cristã, de seguir a Deus. A gente erra muito porque a gente acha que é hipocrisia obedecermos a Deus quando os nossos sentimentos dizem o contrário. Isso é um grande erro. Porque ao longo da Bíblia nós vemos uma quantidade gigantesca de homens e mulheres que obedecem a Deus com o coração apertado. Vocês acham que Abraão, quando estava subindo para o Monte Moriá, com a ordem de Deus para sacrificar o seu filho único, ele subia cantando assim, aquele louvor de celebração, alegria ao Senhor? Caminhando eu vou para Canaã, né? Assim. Não, o coração de Abraão estava apertado. Embora ele cresça que Deus fosse poderoso para ressuscitar o seu filho. Nós ouvimos isso em Hebreus. E Jeremias expõe a maneira como ele obedeceu a Deus. Ele disse: Senhor, o que é isso? Me explica isso, Senhor. Vamos conversar? Obedecer. Agora vamos conversar, Senhor. Deixa eu colocar. Irmãos, irmãs, ele obedeceu primeiro a Deus e depois vai pedir a Deus que lhe esclareça. A questão é que nós fazemos o contrário. Quando Deus nos orienta, a gente chega a Deus e pega assim: Deus, senta aqui no banquinho, Senhor. Senta aqui no banquinho. Vamos conversar. Antes que eu obedeça o Senhor, me explica tintim por tintim, porque que ideia louca é essa que o Senhor tem na sua cabeça. Já percebeu que é assim que a gente reage lá dentro do nosso coração muitas vezes? A gente quer que Deus explique os seus propósitos detalhadamente para nós, para que a gente depois fale assim: bem, ok. Não, mas ainda falta, eu não entendi bem isso aqui assim, Senhor. Nós não queremos arriscar. Nós queremos que Deus antecipe tudo para nós, para depois a gente dizer: tá, vale a pena obedecer. Isso não é obediência. Isso não é obediência. Isso é análise de risco. É diferente. Isso não é obediência. Isso a gente faz quando vai depositar um dinheiro no banco. A gente vê a taxa de juros, a gente vê quanto ele cobra de administração. Né? Isso é análise. Com Deus não é assim, irmãos. Vamos tirar Deus do banco. Né? No banco estamos nós. Deus está no trono. O que Jeremias ensina para a gente é lealdade. Lealdade. Obedecer a Deus, apesar das nossas incertezas, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças. O olhar de Jeremias, a grande diferença é essa. O olhar de Jeremias está posto primeiro em Deus e depois nele. O olhar de Jeremias está posto primeiro na glória de Deus, na majestade do Senhor. Depois é que ele se considera assim. É como se ele dissesse assim: Deus sabe o que está fazendo, eu sou seu servo. Deus é sábio no que faz, Deus controla tudo. Eu sou pequeno, eu não tenho a capacidade de entender tudo que Deus quer, mas Deus está me dizendo: faça este investimento absurdo, Jeremias. Faça, é isso que eu quero da sua vida. Investir com fé, vendo além das circunstâncias,
com esperança, não pensando só no aqui e agora, mas deixando que Deus dê o tempo de maturação no processo. E com lealdade, ou seja, obedecendo apesar das minhas inseguranças, da minha incerteza. Isso vai nos levar a crescer na nossa vida com Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jeremias. O que Jeremias fez? O que aconteceu com ele? Por causa dessa postura dele, que na verdade é uma postura submissa a Deus, isso lhe permitiu ir conversar com Deus insistentemente e pedir: Senhor, me esclarece algumas coisas. Me esclarece algumas coisas. Jeremias, antes de ser um credor de Deus, ele era um amigo do Senhor. Ele confiava em Deus. Ele disse: Senhor, lhe obedeci. Comprei o campo como o Senhor mandou. Agora aqui dentro as coisas estão se remoendo. Me ajuda a viver esse período. Porque eu sei que esse investimento absurdo, a dor de ver o meu bolso esvaziado, um investimento sem sentido, aquela sensação de que eu fui um idiota ao investir em algo que não tem solução, aquela sensação natural a todo ser humano, de que a gente está fazendo alguma coisa que é uma bobagem imensa, está me corroendo por dentro. E eu sei que não é bobagem, porque o Senhor está me mandando fazer. Eu só preciso agora, nesse tempo, até que o Senhor dê a solução, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força para viver esses 70 anos, digamos assim, né? Esse intervalo de maturação, até o momento em que o campo vai poder ser usado. Por favor, Senhor, me fortalece. Eu posso não entender tudo, eu posso não ter a capacidade de saber como o Senhor vai agir em tudo, mas ilumina o meu caminho, me dá a tua palavra para me encorajar a viver nesse tempo em que eu não vou ter dinheiro no meu bolso, em que as coisas ainda não se solucionaram. Me ajuda a viver nesse período. E aí então, meu irmão, minha irmã, não sei como é que está na sua Bíblia, se a sua Bíblia tem os subtítulos, mas eu acho fantástico, aqui muito boas essas descrições, porque a partir do versículo 16 diz que Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Não sei se na sua Bíblia tem esse subtítulo. Tem, né? Algumas têm. É verdade, é o que Jeremias está fazendo. E logo depois, a partir do versículo 26, a resposta de Deus. Eu quero apenas destacar o final da passagem, a partir do versículo 42. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, ou seja, o cerco, né, o cativeiro pela Babilônia, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, será entregue nas mãos dos caldeus. Ou seja, terra inútil, investimento inútil. Vão se comprar campos. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunhas da terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque eu lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. O que Deus está falando para Jeremias pode até não ser para o teu tempo, mas eu sei os planos que tenho. Nesse seu momento, para você, meu servo, Jeremias, e para nós, meus servos e minhas servas, invista, ainda que as pessoas à sua volta digam: bobagem, seu casamento não tem mais jeito. Bobagem, ficar investindo na sua família, não dá. Bobagem, sai da sua igreja, não está se entrosando mais, sai da sua igreja, vai para outra. Está encontrando dificuldades? Abre mão de seus valores. Por que você ainda teima? Há muitas mulheres de Jó que ficam assoviando nos nossos ouvidos. Lembra-se da atitude da mulher de Jó? Quando viu Jó sofrendo daquele jeito, a mulher diz assim: homem, você é imbecil. Você só sofre, só passa por dificuldade. E você ainda teima em obedecer a Deus?
chuta o balde. Essa é a versão moderna para a palavra da mulher de Jó. Amaldiçoa Deus e morre, acabou. Temos muitas mulheres de Jó que sopram nos nossos ouvidos e, às vezes, pessoas que se dizem irmãs e irmãos. Mas o que o nosso irmão Jeremias nos ensina é: fé não é aquilo que eu digo que eu acredito. Fé é como eu vivo a minha confiança em Deus. É onde os meus olhos estão postos. Os meus olhos estão postos nas circunstâncias, no aqui e agora, na minha insegurança, e isso não é uma vida de fé. Isso é uma vida travada. Foi a fé, a esperança e a lealdade de Jeremias em Deus que lhe permitiu buscar a Deus no meio da sua dúvida. Agir como um amigo, agir como alguém que confiava, obedecia, e isso lhe permitiu ter intimidade, ter comunhão com Deus. O estímulo que Jeremias nos traz hoje é esse. Ele investiu onde ninguém investiria. Compre o campo, meu irmão. Compre o campo, minha irmã. Não dê ouvidos a outras vozes que não sejam a voz de Deus. Compre o campo. Deus vai realizar o seu propósito na sua vida. Deus fez um investimento também muito tolo. Nossa, chamei Deus de tolo. É claro que tudo isso é aspas, aspas. Coloque 500 aspas de cada lado para o pecado ser menor, né? Aparentemente, o investimento tolo foi na nossa vida. Na nossa vida. É que Deus não se rege pela sabedoria humana, é claro, né? Deus veio ao nosso encontro, investiu aquilo de mais precioso para que nós pudéssemos nos aproximar dele, ser seus servos e suas servas. O investimento de Deus deu como consequência vidas regeneradas, vidas que foram resgatadas para Ele, que se aproximam dele e que hoje o servem, e que hoje se sentam ao redor da mesa do Senhor Jesus. E foi o preço dado por Deus para nós, foi o investimento de Deus nesses campos que não tinham futuro. Ele nos deu um novo futuro. Ele nos deu um novo futuro que já começou no momento em que a graça do Senhor, através da obra do Espírito Santo, chegou na nossa vida. Hoje é o dia para nós celebrarmos especialmente esse investimento, esse preço pago com o corpo e com o sangue do nosso Salvador. E nós vamos nos colocar diante dele com gratidão, com reconhecimento, e quero lhe estimular a que nesse tempo de oração, nesse momento da sua oração silenciosa, que está nos preparando para a ceia, que você renove o seu compromisso com Ele, estabeleça o compromisso de obedecê-lo, mesmo que o investimento pareça absurdo. O seu propósito de comprar o campo, de investir no campo que o Senhor tem dito para você investir e ter coragem e andar ao lado dele. Vamos orar em silêncio? Vamos procurar o Senhor na nossa oração. Lembre de confessar os seus pecados a Deus, abrir o seu coração.